Boa tarde a todos, aos presentes entre o público e naturalmente também aos conferencistas deste painel de comunicações número 1, que abre as hostilidades na parte da tarde. Vamos ter três comunicações do Paulo Esteiro, reflexões sobre a periodização, contributos para uma história cultural da Madeira, da Ana Salgueiro, o Anjo da História em Cabral de Nascimento, a História como Arquivo de Ruínas do Passado, e da Joana Silva, os arquivos privados e a sua importância na preservação da memória, dos estudos casos entre acervos institucionais centenários da Madeira. Todos os conferencistas já estão informados sobre o tempo que têm disponível, portanto eu abstenho de o referir. O Dr. Paulo Esteiro é diretor de Serviços de Investigação, Comunicação, Edições e Formação do Conservatório Escola Profissional das Artes da Madeira, investigador integrado do Centro de Estudos de Sociologia Estética Musical, da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. É licenciado, mestre e doutorado em Ciências Musicais pela Universidade Nova de Lisboa, tendo obtido nos estudos de mestrado e doutoramento a classificação máxima por unanimidade do júri. Entre as suas publicações destacam-se as artes performativas do Funchal, estudos sobre a cultura, sobre educação e cultura, uma história social do piano, músicos interpretam Camões, 50 histórias de músicos na Madeira, regionalização no currículo de educação musical e 3 livros de composições para Braguinha. É coordenador também da coleção Madeira Música, da coleção Contributos e Ideias para a Educação Artística e do projeto editorial Antologia da Música na Madeira. É autor de um largo número de artigos e capítulos de livros em publicações científicas nacionais e internacionais na área da musicologia e da pedagogia. Realiza regularmente comunicações e conferências em congressos especializados de artes e educação, Portugal, Espanha, Itália, Escócia, Áustria e entre outros. Foi docente convidado da Escola Superior de Educação de Setúbal, assistente do primeiro triênio da Escola Superior de Educação de Bragança e professor adjunto convidado do Instituto Superior de Ciências Educativas. E o resumo da sua comunicação está disponível no programa. Paulo, passa para mim. Muito boa tarde a todos, estão-me a ouvir bem? Ainda bem, pronto. Começo naturalmente por agradecer aqui o convite, portanto, ao Centro de Estudos História Atlântico, na figura do seu diretor, o Dr. Filipe dos Santos. Muito obrigado pelo convite, cumprimentar os meus colegas aqui de painel. Queria dizer que quando, aqui há uns meses, o Dr. Filipe dos Santos o convidou para vir aqui colaborar, portanto, e participar neste congresso, portanto, naturalmente senti muito honrado, e ao mesmo tempo comecei em conversa com o Filipe a pensar, bem, tinha aqui algumas hipóteses, né? Portanto, eu tinha até uma conferência agora, aqui há pouco tempo, que ia falar sobre as rotas musicais aqui no Atlântico, os artistas, tinha aquilo preparado para outra conferência e tinha pensado, eventualmente, que era uma hipótese também apresentar esse tema das rotas, né? Naturalmente, na conversa telefónica, quem conhece o Filipe sabe que fez assim um silêncio, né? E eu percebi logo que não podia ser aquela, né? Tinha que ser uma original diferente, e aí parti para esta que vos vou apresentar, que é está ali escrito, reflexões sobre periodização, contributos para uma história cultural da Madeira. Eu vou andar depressa, porque o tempo é pouco, e uma das coisas, como eu gosto de pessoas e gosto de vocês, né? Uma das coisas que eu gosto de começar é dizer logo as teses que eu digo, porque assim, quem ouvem as teses, se quiserem ir embora já podem ir, né? Porque tudo o que é principal eu digo aqui na primeira, né? Depois o resto do tempo é só demonstrar com exemplos, com histórias, mas tudo para provar o que está aqui. Portanto, eu passo já a dizer muito rapidamente que é, a primeira tese que eu trago é a historiografia do último meio século ilustra a dificuldade de periodização na história da música. Vamos fazer aqui uma viagem fantástica pelos principais autores de enciclopédias musicais, histórias da música ocidentais. Portanto, vamos ver aqui um bocadinho. Tentativa em 5 minutos. Os estudos sobre música na Madeira, anteriores ao livro, que no fundo é o que me traz aqui, portanto, e é a razão do convite do Filipe, que é explicar um pouco como é que eu fiz a periodização da minha história da música na Madeira, que publiquei recentemente em maio. E eu digo que os anteriores não definiram nenhum tipo de periodização. Basicamente vou elencar quem foi os anteriores. Depois, na edição de História da Música da Madeira, propus uma divisão em 5 períodos. E aqui o que eu fiz foi, em base em problemas históricos, e é basicamente isso que é a diferença que eu venho cá dizer como é que organizei, e não tanto naqueles períodos convencionais que normalmente acontecem nas histórias da música, que eu vou aqui falar um pouco. Depois, uma quarta tese tem a ver que no período, primeiro que eu defini do povoamento da Madeira ao final do Antigo Regime, eu acho que a maneira como organizei ainda será possível emergir e estudar ainda
novos períodos históricos a partir de novas fontes que são necessárias estudar, portanto, muito rapidamente falar um pouco sobre isso, e também falo que esta divisão que eu proponho para a história da música da Madeira também pode ser útil para uma história cultural, visto que alguns dos problemas históricos são comuns à música, mas também às outras áreas ligadas à cultura, e quando digo aqui cultura, refiro-me se calhar mais àquilo que, como diria o António José Saraiva, as 9 musas, né? Portanto, a música, a dança, a literatura, incluindo a dramática, portanto, esta área mais cultural. Em cada período proposto, aliás, seria possível, isto naturalmente tem que ter esta humildade, né? Atribuir um tema-problema dominante alternativo. Portanto, vamos começar a nossa viagem. Primeira parte, enquadramento, o problema da periodização. Basicamente, eu deparei-me com este problema quando, em algumas investigações recentes, portanto, teve a ver com aquele dicionário enciclopédico coordenado pelo Dr. José Eduardo Franco, em que me convidaram para escrever a entrada sobre música, e depois, nesta História da Música, publicada em 2021, que tem uma parte da capa, pela primeira vez deparei-me, né, com um problema de redigir uma história de um período temporal mais alargado do que um século, porque até aqui, regra geral, a minha maneira de organizar era: há aqui uma mudança, isto tem algumas consequências, isto entra em declínio. Portanto, era basicamente assim, portanto, era algo deste género, e portanto em períodos que podiam 50 anos, 100 anos, mas nunca mais de um século. De um momento para o outro tenho aqui 6 séculos para tratar, e por isso surge-me, enquanto historiador, o próprio problema da periodização, não é? Neste caso aqui, uma das coisas interessantes, e tem aqui uma citação do professor Vitorino Magalhães Godinho, né, que no fundo é aquilo que é salvaguarda e que me deixa feliz a apresentar aqui, porque ele próprio diz, não é possível assentar sem arbitrariedade uma divisão da história de Portugal em períodos, e diz que esta divisão não pode traduzir-se em datas precisas. Portanto, a partir daqui temos terreno para fazer quase um pouco à vontade, não é? E aqui eu trago aqui uma questão que é, portanto, começo aqui por alguns critérios típicos nas histórias da música ocidental, não é? A gente olha para aqui, está assim um bocadinho carregado, se calhar, o slide, não é? Mas, de qualquer modo, só para dar alguns exemplos daquilo que vamos ver de seguida, normalmente há divisões por séculos, por exemplo, música no século XIX, portanto, há aqui uma questão aritmética, né? O que divide é aritmética, né? Séries de períodos com designações partilhadas com outras áreas, especialmente história da arte e outra história, períodos medieval, renascentista, barroco, clássico, romântico, moderno, contemporâneo. E isto aqui, por exemplo, na história da música e na história da arte, portanto, o que tem aqui à direita, por exemplo, a imagem que podem ver é, assim, uma pesquisa rápida, só para me divertir um pouco no Google, para mostrar algumas imagens de como aparecem de maneiras diferentes os períodos de história da música, todos com datas diferentes. Quer dizer, se vocês depois se divertirem a comparar ali um pouco, nem o medieval é igual neles, nem o Renascimento, nem o Barroco, nem o Clássico, há sempre ali diferenças de alguns anos. Depois, há alguns casos em que o critério é a vida de um compositor. Há até o conceito de grande mestre, grande compositor, né? E então, às vezes, por exemplo, um período pode ser a época de Beethoven, né? Portanto, depois há acontecimentos marcantes culturalmente, como vamos ver, por exemplo, o caso, a Contra-Reforma, né? Que depois tem ali um grande impacto a nível artístico em várias áreas. E depois, sem dúvida nenhuma, os géneros musicais. Portanto, falamos de música, portanto, as obras musicais também têm que ter o seu impacto. E, por exemplo, se há um género musical que tem grande sucesso, aqui poderemos dizer a era da sinfonia. Todos os casos que estão ali são exemplos que nós podemos ver aqui um pouco de seguida, né? Porque, de certo modo, são exemplos que eu fui buscar as histórias da música existentes, né? Aqui o musicólogo David Cranmer, portanto, luso-inglês, né? Ele diz mesmo que esta questão dos períodos também, muitas vezes, especialmente estes períodos mais estilísticos, com base nos estilos das obras musicais, funcionam principalmente como meros rótulos, né? Mas são rótulos que ajudam, de algum modo, a encaixarmos os compositores num período, as obras musicais, e que fazemos aqui comparações, né? E aqui à direita tem aquilo que eu considero, portanto, o estudar períodos estilísticos em vez de problemas, que foi aquilo mais ou menos que eu propus e que eu fiz, né? Mas o que está ali, basicamente, foi a organização do meu curso na Universidade Nova de Lisboa. Primeiro estudava-se a Antiguidade e a Idade Média, depois o Renascimento, e cada isto era um semestre. Portanto, havia um semestre que era dedicado à música medieval, outro à música renascentista, depois outro à música barroca, e por aí adiante. Portanto, o próprio curso tinha uma estrutura por estes períodos estilísticos, assim podemos dizer, ligado a estilos musicais. Eu não vou estar aqui a aprofundar esta parte, porque não há muito tempo, mas posso dizer, por exemplo, 1960, isto ainda hoje é a bíblia da maior parte dos cursos de História da Música, que é um livro de Donald J. Grout e Claude Palisca, em que basicamente estão a ver as 3 maneiras como ele divide é séculos, períodos culturais estilísticos e com base em personalidades. Portanto, basicamente aquilo que estávamos a ver, portanto,
novas correntes do século XVI, o século XVIII tardio, portanto, questões mais aritméticas, né? Estamos aqui a falar de fases. E depois períodos culturais estilísticos, né? O barroco maduro, né? Portanto, a idade do Renascimento, portanto, e depois as personalidades, portanto, a época de Beethoven. Né? Isto depois avança, temos uma outra obra muito importante, que é o The New Oxford History of Music, em que, feita em 10 volumes entre 1964 e 90, e basicamente voltamos um pouco ao mesmo. Tem os séculos e os períodos tradicionais, tem os géneros ou compositores, mas aqui tem um lado interessante que é, mesmo dentro da mesma coleção, há ali um caso em que há dois períodos que sobrepõem-se as datas. Portanto, aqui até isso percebe, portanto, como esta questão das datas é difícil, da definição, e dentro da mesma coleção há ali 5 anos que são sobrepostos e a gente fica a pensar qual é o critério. Não é? Logo de seguida, outra também muito paralela a esta New Oxford History of Music, tem a coleção Man and Music, com 8 volumes, feita entre 89 e 93, e aqui tem um lado engraçado, que já tem mais a ver até connosco, e abre aqui um campo que é, a um dado momento, eles alargam também, não é só aquele tipo de critérios, mas também critérios geográficos. E aqui a questão, por exemplo, se vai estudar Salzburgo, a importância já não é só o Mozart, é a cidade de Salzburgo e os músicos de Salzburgo. Né? Depois também a Itália, já não é a Itália toda, ou os compositores de Itália, não. São 2 centros, um centro monárquico e um centro republicano. E depois vai para sítios tipo, já vai para a Espanha, não podemos esquecer que os primeiros musicólogos eram quase todos germânicos, né? Germanófilos e ingleses, e, portanto, regra geral, as primeiras histórias eram as histórias desses sítios, e a história europeia era a história deles. Né? Portanto, é natural que fosse um pouco por aí. E aqui já há esta preocupação de ir para outras regiões geográficas, até porque os estudos musicológicos começaram a surgir em Espanha, começaram a surgir noutros sítios de Itália, começaram a surgir aqui, em zonas da Suécia, temos aqui a falar até mesmo Estados Unidos, portanto, e esses estudos musicológicos que surgem dão aso, exatamente, também a que a organização não seja só por séculos ou por períodos estilísticos, mas também por geografias. Não é? Depois tem aqui um que, basicamente, que é o das últimas, que aqui é um caso interessante, porque são 5 volumes de um único compositor, de um único musicólogo, e que aqui segue basicamente a lógica dos séculos. Já nem quer saber dos períodos estilísticos. Estão a ver? A lógica aritmética ganha acima de tudo. Até ao século XVI, século XVII e XVIII, música no século XIX, música no início do século XX e música no século XX tardio. Portanto, tem um 6º volume, que é só com uma cronologia, bibliografia e um índice. E depois um que ainda tem tentado a decorrer, que é o do Cambridge History of Music, que tem neste momento 12 volumes publicados e que segue a lógica dos séculos. Tem aqui uma parte de período estilístico ou histórico-cultural, na Idade Média, mas depois basicamente já começa a ter questões temáticas, não é? Portanto, a crítica musical, a performance, começa aqui a ter a teoria musical, começa a ter outras questões. No caso português é um pouco mais simples. Portanto, e aqui temos, se calhar agora vigente, mais ou menos 3 histórias da música, 2 verdadeiras histórias da música, que seria mais ou menos a mesma altura, 1991 e 92. Depois disso não houve assim nenhuma verdadeira história da música ainda, portanto já vão 30 anos destes estudos, e aqui estão a ver, basicamente é estes períodos, né? Do período medieval ao Renascimento, o período maneirista, basicamente ali é a Contra-Reforma, e depois tem o período barroco, e do fim do Antigo Regime às raízes da modernidade, e por último o século XX. Misturando no fundo períodos estilísticos com esta questão também da parte dos séculos. A outra história tem aqui, os 2 primeiros ainda tenta ter um lado mais temático e estilístico, portanto, da Antiguidade aos finais da Idade Média, à Alta Renascença, aspectos musicais da expansão, que foi uma coisa temática e inovadora, se assim podemos dizer na altura, e depois, puro e duro, a lógica dos séculos. Século XVII, século XVIII, século XIX, e tudo o que cabe dentro desse balde é mandado lá para dentro. Não é? Mais recentemente, não é bem uma história da música, mas convidou-se dos 5 principais musicólogos da atualidade portugueses, e aí percebemos também a lógica como eles pensaram nesta periodização. Portanto, antes de 1500, e falam de 1000 anos de música em Portugal, contando aqui desde o período galeco-português, né? Depois tem aqui a música portuguesa na era da Contra-Reforma, o longo século XVII. Depois tem a música portuguesa no século XVIII, a música em Portugal no século XIX, uma panorâmica, outra vez esta lógica dos séculos, e depois o Paulo Ferreira de Castro, que ainda procura dar um lado aqui temático, e aproveitando o embalo da questão da identidade, né, nesta fase tão importante, ainda coloca tempo, modernidade e identidade na música portuguesa do século XX. Pronto, isto basicamente era o que eu queria dizer um pouco, que era o enquadramento conceptual, para vermos os critérios, quer das histórias da música ocidental e a dificuldade de periodização desde os anos 60 até à atualidade, assim podemos dizer, e para perceber também
de que modo é que eu olhava para estes períodos e agora vou um pouco falar do meu caso em concreto, né? Como tinha dito há pouco, eu não tinha assim muita matéria de livros de história da música da Madeira antes de eu começar a trabalhar. Portanto, havia aqui, sim, podemos dizer, 3 estudos que tinham essa ambição, mas que eram textos muito curtos. Portanto, o primeiro, Platão von Waxel, o aristocrata rússico, eram 4 ou 5 páginas. Depois tem o Lucidário Madeirense, que também não acrescenta muito àquilo, é uma repetição muito do que o Waxel disse. E, por último, o Alberto Artur Sarmento, que também acrescenta mais umas coisas assim pontuais, mas que na prática nenhum deles consegue estabelecer uma periodização. Portanto, em certa medida, estava-se a construir num campo em que não havia uma tradição antes, de eu pelo menos pensar como é que eles organizaram as fases da história da música. Não é? Pronto, perante isto, a minha preocupação era, eu já tinha feito aquele verbete em 2016 e nessa altura eu tinha já me socorrido um pouco de um filósofo que tem escrito também filosofia da história, que é o Karl Popper, portanto, o austríaco, e que, de certo modo, ele já citava o Lord Acton, portanto, e o próprio Popper tinha feito aquele famoso livro, né, A Cidade Aberta e os Seus Inimigos, em que tem esse lado também da organização das várias etapas, e o que ele dizia era, os historiadores deveriam estudar problemas em vez de períodos históricos. Isto para mim é uma maravilha, quer dizer, e penso, porquê que é uma maravilha? Porque é difícil decalcar daquilo que são aqueles períodos históricos a nível nacional para a realidade madeirense, porque acaba por ser um pouco complicado, porque muitas vezes faltam-nos fontes musicais. Nós nem sabemos, vamos dizer que aquilo é uma música renascentista, a gente sabe qual é o estilo da música renascentista, mas não temos a obra musical renascentista. Portanto, há notícias, há fontes primárias, mas às vezes falta a obra musical. E por isso é melhor ver a parte mais social e fazer uma linhagem para a parte social, mas há ali campos em que vai faltando algumas questões. E eu, basicamente, organizei, então, em 5 períodos, que é os que eu vou falar um pouco, que é do início do povoamento ao fim do Antigo Regime, que é um saco bastante grande, e que se calhar começaria basicamente por aí. Portanto, eu dividi isto em 5 partes e 41 capítulos, portanto, quando alarguei da parte do verbete foi para manter-se as 5 partes, mas tem 41, portanto não dá para ver, mas é para vermos como tem bastantes partes temáticas e eu tentei ser equilibrado em cada uma das secções, até para haver aqui algum equilíbrio, alguma simetria, se assim podemos dizer, entre as várias partes. E como estava a dizer, do início do povoamento ao fim do Antigo Regime, qual era o meu problema? Aqui quase a arte da pesca, né? Porque é que músicos, atividades musicais, instrumentos, instituições, marcaram o Antigo Regime na Madeira. Portanto, tudo o que apareça sobre isto a gente aproveita e se conseguirmos ter algumas fontes já é uma questão importante. E eu aqui fiquei contente porque foi possível traçar desde o século XV até ao início do século XIX, houve sempre um fio condutor que permitiu, de algum modo, fazer o que é que acontecia no século XV, o que é que acontecia no século XVI, XVII, XVIII. Foi possível fazer esse fio condutor. Agora, eu próprio, ao ouvir aquilo e ter conhecimento de algumas obras musicais, porque temos obras musicais, apesar de tudo, do século XVI e do século XVII, ainda aparecem pequenos fragmentos, eu ali sublinhei, porque há ali uns casos em que depois falarei mais à frente, que é possível ainda subdividir. Aqui estamos a falar de vários séculos, ainda há aqui espaço para criar fases importantes, porque é possível subdividir estes períodos. Não é? Depois, o segundo período teve a ver com o que eu chamei o declínio da música sacra e a era dos clubes das sociedades da música doméstica. Basicamente, a partir de 1820, grosso modo, em que, de que modo é que o liberalismo e a queda da música sacra veio alterar a música da Madeira. E depois tem aqui um conjunto de consequências que separam daquilo que acontecia no Antigo Regime e que tem a ver exatamente com o novo espírito associativo, tem a ver com tecnologias que entraram como o piano, com o novo instrumento musical e o modo como a sociedade se organizou em torno desse instrumento, o papel da mulher, o ensino, como começou a haver o ensino musical fora também das instituições, neste caso aqui, principalmente ligado ao ensino doméstico, e depois atividades ligadas aqui a esta parte associativa como os bailes, teatros, concertos públicos, e há aqui todo um conjunto de consequências derivado daquela questão do liberalismo e da queda da música sacra que muda bastante. Grosso modo, define entre 1820, mas com a tal grosso modo, né, e 1880. Né? E depois, no final do século XIX e primeira metade do século XX, ou pelo menos até anos 30, mais ou menos, dividiu outro período que seria a popularização da prática musical na transição do século XIX para o XX. E o problema que eu tinha aqui era que tentar responder é como é que ocorre o aumento da música amadora na Madeira e qual a influência da fundação do Novo Teatro, em 1888. Porquê? Porque de um momento para o outro eu tenho dezenas e dezenas e dezenas de grupos amadores que não tinha. Começa a haver aqui, há uma mudança mesmo. Percebe-se que a nível dos grupos que atuam e que consequências é que isto tem. Portanto, como é que isto acontece? E aí depois
Tem aqui um capítulo dedicado exatamente às bandas, tunas, orfeões e orquestras, porque ganham muita importância. Há aqui questões que depois também têm a ver com a fundação do Teatro Municipal e a fundação do Teatro Municipal e a emergência também do novo Teatro da Revista Regional. Né? Há influências espanholas, há aqui várias questões portanto, que estão aqui interligadas, mas basicamente sente-se aqui que há um período, e eu vou falar também um pouco sobre isso aqui à frente. Né? Porque quando chegamos aqui mais ou menos nos anos 30, esta música amadora de grandes grupos cai abruptamente. Né? E aqui há várias pessoas, vários inclusive intelectuais madeirenses, que falam da década de 30 como uma década de grande mudança. Né? E aqui temos o quê? A entrada da telefonia, aos poucos, o cinema e os discos, né? O gramofones. Né? Entra aqui e aqui é uns períodos mais engraçados. Porquê? Porque perante estas novas tecnologias, era a questão que eu colocava, o meu problema era quais as consequências destas tecnologias na vida musical madeirense e como é que os madeirenses se posicionaram perante estas tecnologias. E é engraçado porque eu tentei organizar desse modo este período. Porquê? Porque há uns que... Isto é influência norte-americana, sul-americana, e então, para a frente, criam-se dezenas de jazz bands na Madeira. Os géneros musicais passam a ser os foxtrots, os one-steps, coisas tudo de influência norte-americana e sul-americana, com os tangos, os machiches, portanto, aquelas influências da América do Sul. Não é? Há aqui uma inversão, não é? Portanto, de influência que ia muito da Europa para o Novo Mundo. O Novo Mundo começa a influenciar muito a Europa, aqui. Portanto, estes anos 20 e 30 são muito importantes nesse voltar, o sentido inverso. Né? E depois tem aqueles que não querem aderir às americanices, né? Se assim podemos dizer. Há os que querem uma música mais tradicional e começa a haver aqui os grupos de folclore, começa a haver os estudos de música tradicional, uma vertente mais regional e nacionalista, né? Identidade portuguesa e identidade madeirense. E, por outro lado, tem aqueles que querem manter a música do passado, que é o caso, por exemplo, ainda hoje temos o Conservatório, que vem desta altura, essa corrente estética que é o Luís Peter Claude, o irmão William Edward Claude, que criam a Academia de Música da Madeira, exatamente para manter a música clássica dos grandes mestres, daquilo que seria uma política do espírito. Pronto, e isto um período que tem a ver muito com esta fase. E reparem que não falei dos anos 30, 40, 50 e 60, e foi possível falar culturalmente sem falar de política, que apesar de tudo é a época do Estado Novo. Não é? Naturalmente que fala e tem influências, mas há aqui questões culturais que vão para além da mera questão do Estado Novo. Não é? Depois, naturalmente, com o período de autonomia, aí a vertente política é muito forte. E aqui, sendo a época mais difícil porque é atual, e as pessoas estão vivas, a maior parte, das que estou a falar, que políticas e instituições têm marcado a música nos anos de autonomia. E aí, pronto, tentei fazer aqui uma questão muito mais institucional, ir mais para a questão do turismo, né? Portanto, a importância da hotelaria na música, a reforma educativa, tudo o que foi regionalização da cultura, com os festivais, da educação, com os novos gabinetes de educação artística, o novo fôlego que teve o Conservatório, etc. A Orquestra Clássica da Madeira, que se profissionalizou, né? Portanto, que não era uma instituição quase sem importância nenhuma e passou a ter essa importância. E depois também, estética contemporânea com o Cinefórum. Tentei, de algum modo, ir para uma vertente mais social e institucional para me defender um pouco das pessoas estarem ainda por aí. Considerações finais e aproximando do fim. Né? Aqui o que é que eu queria dizer? Portanto, quando há pouco falei daquele período maior, porque reparem, no século XIX, estamos a falar de períodos que eu defini mais ou menos de 60 anos, 50 anos, são períodos mais ou menos curtos, né? Mas do povoamento ao antigo regime falamos mais de 3 séculos. Né? Estamos a falar aqui de uma fase muito grande. Só que também a falta de fontes muitas vezes levou a que fosse difícil, apesar de eu ver que eu acho que estão lá períodos bem definidos, é difícil ter as provas e as fontes para os defender. Por exemplo, não há dúvida nenhuma que, quando passa a haver a Diocese do Funchal, e aqui temos até uma carta do rei Dom Manuel a dizer que quer que passe a haver a música polifónica aqui na Madeira, que se contrate moços de cor para isso, que se aumente e alargue. Né? Portanto, todo esse lado leva a que haja aqui mudanças no estilo musical, nas obras, que acompanha aquilo que acontecia com a polifonia das sés catedrais a nível do país inteiro. Né? Portanto, ou seja, as catedrais, as várias sés, aliás, por várias regiões portuguesas, todas estavam a ir um pouco para esta questão da música polifónica. E, portanto, há aqui uma mudança forte a nível da cultura musical. Depois também não há dúvida nenhuma que a Contra-Reforma e o alargamento da música sacra teve aqui grande importância. Portanto, e eu percebi isso também, mas não havia fontes suficientes para estar aqui a criar um período por aí. E depois não há dúvida nenhuma que esta Contra-Reforma, que também teve uma forte influência ibérica, se assim podemos dizer, espanhola, depois temos aqui a parte, a nível musical pelo menos, na questão da música, o início do século XVIII, há uma influência italiana muito forte aqui na Madeira e que também é muito interessante porque vai-se abandonando o repertório musical ibérico
e cada vez mais aparecem aqui os géneros musicais italianos, o violino, entra aqui os instrumentos muito ligados aos concertos grossos, ligados àquilo que serão a ópera, etc., aparece aqui na Madeira. Aliás, funda-se a casa, né? Portanto, a Casa da Comédia, a Casa da Ópera, né? O Teatro Grande, exatamente no século XVIII, para promover os géneros italianos. Né? E por isso mesmo, portanto, temos aqui essa fase que será possível ainda isso. Naturalmente, eu tenho aqui uma citação do Rui Magno Pinto, portanto, foi a pessoa também que fez a revisão do meu livro, História da Música da Madeira, que apoiou nessa revisão. E aqui não há dúvida que ele fala exatamente como seria importante para o próprio livro no futuro ter uma atualização, né, um upgrade, como se diz hoje em dia. Seria importante também haver um conjunto de fundos que fossem tratados exatamente para termos mais fontes, né, que nos pudessem enriquecer mais aquelas fases que ainda temos alguma dificuldade em reconstituir. Depois, e aqui, portanto, dizendo um pouco aquilo que são os acontecimentos culturalmente marcantes, e aqui está o tal grosso modo, né, as datas. Não há dúvida nenhuma que, entre 1820 e 80, o que eu proponho é que estas criações de sociedades e clubes, que aparecem dezenas de sociedades e clubes, todos com regras muito interessantes, estatutos, etc., algumas com escolas de música, outros com vertentes de ensino de dança, outros com restas de teatro, restas de música, muita atividade cultural. Isto aqui teve importância não só na música, mas também no resto. Portanto, este início do liberalismo, que sabemos que foi uma época conturbada, né? Mas marcou realmente uma nova fase. Né? E depois, no final do século XIX, o boom de grupos amadores, que tem a ver aqui, portanto, a nível internacional, isto acontece na América, isto acontece na Inglaterra, que o aumento da prática musical amadora é muito forte, porque há aqui uma subida das classes baixas, assim podemos dizer, portanto, eles explicam todos um pouco por aí, o acesso aos instrumentos musicais passa a ser um pouco mais facilitado, há aqui uma produção de instrumentos musicais também que fica muito mais barato, e há aqui uma vertente económica que também faz este grande incremento dos grupos amadores. E, claro, o teatro. Né? Portanto, isto acabou por influenciar quase tudo. Né? Portanto, culturalmente, o teatro municipal trouxe aqui um conjunto de influências espanholas, com as zarzuelas, com todas aquelas influências, portanto, vindas também outra vez novamente de Espanha, mas também com o teatro de revista, ou géneros nacionais como o fado. Tudo isso é uma fase também importante, esta transição do século XIX e a primeira metade do século XX, que também tem aqui uma vertente de identidade, como fala o Paulo Ferreira de Castro, mas também, portanto, falamos aqui um Rui Ramos, na história portuguesa, da história de Portugal, que é uma fase também muito interessante e culturalmente muito rica. E depois, o gramofone, a telefonia e o cinema. O próprio Horácio Bento de Gouveia falava como matou a música. Né? E, portanto, há aqui uma quebra forte aqui na Madeira da prática destes grupos, que eu acho que também marca uma nova fase, e não há dúvida que isto também influenciou culturalmente o resto das artes, né? Não é só a música. Né? E, por último, esta regionalização nos anos de autonomia da área da cultura, né? Portanto, boom de festivais, de associações culturais, né? Isto tudo foi incutido muito pelo poder político, né? Portanto, até para receber subsídios, os grupos tinham que se transformar em associações, né? Portanto, os museus, o ensino das artes, portanto, houve aqui grandes mudanças, que não há dúvida nenhuma que é um período também mais ou menos bem definido a nível da história da música e, porventura, da cultura no geral. Eu aqui tenho isto aqui que parece, portanto, um bocadinho cheio, mas eu também queria um pouco explicar como, às vezes, há estas alternativas, que é a última tese que eu tenho para acabar, né? Que é, quando há pouco, no início, falava que a tese que havia alternativas até a nível daquilo que podíamos chamar a tendência dominante, é porque muitas vezes, num período, o que eu senti foi, há tendências que estão ali a lutar umas com as outras, né? Portanto, há uma polifonia na história também, em cada época, né? Não há um dado período, é como hoje em dia, quer dizer, todos temos opiniões diferentes, né? Temos posicionamentos diferentes, também a mesma coisa na história cultural, né? E aqui uma das coisas que é interessante é, eu costumo usar uma lógica de modelos muito simples, um pouco na linha daquilo que podíamos dizer o Robin Collingwood, o historiador, falava, que era tentar colocar no centro o ator, neste caso o músico, né? E à volta dele reconstituir a realidade dele o mais possível para ver como é que ele em si tornar racional as ações dele e as opções dele. E o que eu costumo fazer, assim, a um nível mais amplo, grosso modo, tenho o músico que tem à volta dele, os espaços e instituições, por exemplo, os teatros, ele pode estar ligado a um teatro, às bandas regimentares ou filarmónicas, pode estar junto a clubes e associações, salas de beneficência, ele pode estar junto a um conjunto de instituições. Há uma relação com o meio, né? Portanto, estes ideais políticos, o turismo, que influenciou muito aqui a Madeira também, e também o aparecimento de novos barcos e novas rotas, tudo isso influencia essa relação com o meio. Mas também a educação, onde ele pode estudar, né? Se ele estudar numa cidade filarmónica, uma banda é uma coisa, se ele estudar no meio de uma tuna é outra, se ele estudar numa academia de música, ainda é outra, né? Portanto, a educação, né? E se ele estudar até em casa, ainda é mais outra.
depois os instrumentos que ele tem disponível, porque ao longo da história da Madeira foram muitos instrumentos musicais que foram ganhando dominância, que foram desaparecendo, e os instrumentos que ele tem ao dispor também influenciam, naturalmente. E depois a questão do repertório. Quais são os géneros musicais que ele recebe para tocar? Se ele toca danças do século XIX é uma coisa, se ele toca temas e variações virtuosos, o objetivo é outro. Portanto, o repertório que ele vai tendo na sua época, que vai cultivando, também é importante. E aqui, reparem, o que é que eu quero dizer com isto? É que, consoante o historiador quiser, ele pode dar dominância a uma destas áreas. Reparem que eu dei uma dominância social. Eu pus ali a seta para os espaços e instituições, porque, no fundo, reparem, declínio da música sacra e a era dos clubes, das sociedades e da música doméstica. Eu pus nos espaços e instituições a dominância. Mas eu podia ter posto, por exemplo, na relação com o meio. E podia ter chamado liberalismo, turismo e Madeira nas rotas atlânticas, este período. Ou seja, eram as dúvidas que eu tinha, o que é que poderia ser mais aqui significativo na maneira como iria apresentar este período, o que é que seria mais importante para mim. E que muitas vezes tem a ver com as fontes que a gente tem disponíveis e o que é que são decisões às vezes um bocado intuitivas, não é? Porque temos muitas fontes, temos uma decisão e o que é que nós vemos aqui que é mais importante. Isso, por exemplo, acontece aqui também, naquele caso foi os espaços e instituições, mas não há dúvida nenhuma que, por exemplo, neste caso aqui, naquele período seguinte, já foi as novas tecnologias e a emergência do novo mundo que eu consideraria mais uma relação com o meio, né? Há aqui entrada, o meio entra novas tecnologias e, portanto, eu já não fui tanto, já senti que não havia uma diferença tão grande nos teatros, nos hotéis, nos casinos e salas de concerto, mas nesta área aqui dominante. De qualquer modo, eu acho que este tipo de modelos também nos permitem, às vezes, ver basicamente, quais são as épocas de grandes mudanças. Porquê? Porque o que eu senti foi, ao fazer um modelo para cada uma destas fases, aqueles períodos que eu aqui propus, em certa medida, e propus no livro que publiquei, é porque eu senti que nestes modelos, tal e qual estão a ver, é igual, quer para o período que apresentei anteriormente, quer para este período, eu senti que quase todos estes elementos que estão aqui na situação à volta do músico, eles alteraram. Alterou-se os géneros, alterou-se, até muitas vezes a maior parte dos instrumentos, alterou-se a forma como a música era educada, alterou-se aquilo que o meio incentivava e alterou-se até os espaços e instituições onde ele atuava. E quando eu sinto que há aqui nestes 5 elementos uma grande mudança, eu acho que aqui poderíamos dizer, eventualmente, que pode-se propor a criação de um novo período, ou pelo menos há aqui uma mudança que justifica algo de estranho, aqui que pode-se pensar se haverá aqui uma nova fase ou não, uma nova camada na arqueologia aqui da música da Madeira. Dito isto, agradeço a vossa paciência e atenção. Muito obrigado. Muito obrigado, Paulo. A lógica será, apresentamos as 3 conferências e depois, no fim, colocam-se as questões. Seguir-se-á Mestre Ana Salgueiro, com a comunicação O Anjo da História em Cabral Nascimento, a história como arquivo de ruínas do passado. Ana Salgueiro é doutoranda em Estudos de Cultura da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica Portuguesa, mestre em Literaturas Africanas de Língua Portuguesa pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, onde se licenciou também em Línguas e Literaturas Modernas, Estudos Portugueses. É investigadora integrada no Centro de Estudos de Comunicação e Cultura da Universidade Católica Portuguesa e investigadora colaboradora, quer no Centro de Estudos de História do Atlântico, Alberto Vieira, quer da Direção Regional do Arquivo e Biblioteca da Madeira, quer no Centro de Investigação Institucionais e Locais da Universidade da Madeira. Os seus trabalhos nas áreas dos estudos literários, de cultura e insulares têm-se ocupado, sobretudo, dos sistemas insulares da Macaronésia e lusófona. Assume preferencialmente enquadramentos interdisciplinares e aborda questões como o exílio e a mobilidade humana, cultural e textual, as implicações entre cultura e poder, a relação entre fenómenos culturais, imaginários e fenómenos naturais, o papel dos discursos artístico e académico nas sociedades contemporâneas. Este trabalho tem sido apresentado em reuniões científicas, estes trabalhos, em eventos culturais e também publicado em livros, atas e publicações periódicas especializadas, nacionais e estrangeiras. Ana? Ok. Boa tarde a todos. Antes de tudo, muito obrigada pela vossa presença e obrigada também ao Centro de Estudos pela oportunidade de partilhar convosco aqui algumas ideias e as que não ficarem aqui partilhadas, espero que depois possam ser legíveis na versão escrita desta comunicação. A comunicação que eu apresento tem este título, O Anjo da História em Cabral do Nascimento, a história como arquivo de ruínas do passado, e eu começo justamente por chamar a atenção para esta designação, o Anjo da História. O Anjo da História aqui, obviamente, que é devedor de um outro Anjo da História, nomeadamente o Anjo da História, definido por Walter Benjamin, um dos principais pensadores contemporâneos
sobre estas questões da temporalidade, não é? E da forma como, na nossa modernidade, sobretudo século XIX, XX e XXI também, se tem pensado a relação do presente com o passado. Curiosamente, um autor que acabaria por se suicidar em 1940, fugindo do nazismo, não é? Ele tinha ascendência judaica, e que, justamente em 1940, escreve um texto fragmentário, intitulado Teses sobre a Filosofia da História, em tradução portuguesa, onde eu encontrei justamente uma reflexão que me parece ser muito próxima daquela que nós vamos encontrar em Cabral do Nascimento. Eu não vou ler aqui o texto, esta é uma das teses, é a tese 10ª, e é justamente esta tese que me parece ser muito aproximável de uma outra que também encontro em Cabral do Nascimento, que ele não verbalizou em nenhum ensaio, em nenhum tratado de historiografia, mas que vai ser encontrável, ou que é encontrável em textos de caráter literário que ele foi publicando. Nomeadamente, se vocês lerem esta tese de Walter Benjamin, que vai, obviamente, buscar inspiração num quadro de Paul Klee, o Ângelos Novos, tem aqui também essa reprodução. A descrição que nos é dada nesta tese de Walter Benjamin podia ser perfeitamente associada à descrição que nos é dada também do olhar sobre o passado no poema Carme, que vocês têm ali em baixo. E eu vou saltar isto para não me perder depois no tempo. E eu começaria por dizer que este texto, esta comunicação, vai, antes de tudo, partir, ou foi inspirada numa carta que eu daqui a bocadinho vou ler, um fragmento dela, uma carta de 1962, de Cabral do Nascimento, escrita a João Gaspar Simões, já daqui a bocadinho vou lê-la convosco, e basicamente os tópicos que eu tentarei aqui desenvolver, ou pelo menos aflorar, estruturei-os nestes 3 pontos, não é? Notas de abertura, já o estou a fazer, e depois 2 outros pontos. O primeiro, pensar, fazer a história possível, e para Cabral do Nascimento, esta questão da possibilidade, a pergunta da possibilidade de fazer uma história é, quanto a mim, bastante importante. Pensar fazer a história possível em tempos de crise, e obviamente que os tempos de crise eram os tempos em que ele viveu, século XX. Modernidade, modernismo na teoria da história de Cabral do Nascimento, e depois um último ponto, o arquivo de ruínas do passado como paradigma da história em Cabral do Nascimento. E, voltando então aqui ao texto, começarei então a ler. A presente comunicação escapa ao campo da linha de investigação em que presentemente estou a trabalhar no Centro de Estudos de História do Atlântico, a linha Fotografia, Postal e Cinema, Representações Narrativas e Memórias Insulares, e na verdade trata-se de um salto para um tema aparentemente diverso, o da filosofia, ou se quiserem, o da teoria da história na obra de Cabral do Nascimento, que constitui um regresso meu, à obra de Cabral do Nascimento e que propus ao Filipe, por me parecer ser de todo pertinente num congresso de História da Madeira que pretende discutir rumos de pesquisa e problemáticas consideradas ou consideráveis pertinentes nesse campo de estudo, da História da Madeira. E isto apesar de, à semelhança do próprio Cabral do Nascimento, não me considerar uma historiadora. As ideias e as inquietações de investigação que aqui partilharei convosco resultam sobretudo da leitura continuada que venho fazendo há já alguns anos da obra de Cabral do Nascimento. Uma figura, que nasce, um madeirense, que nasce no Funchal em 1897 e que acaba por morrer em Lisboa em 1978. E também da convicção de que para compreendermos esta obra plural, heterogénea, fragmentária, mas profundamente orgânica, e orgânica aqui no sentido em que entre as várias dimensões, os vários fragmentos dessa obra, há sempre vasos comunicantes, implicações transgressivas que nos levam a descobrir numas sentidos, ou uma parte do sentido de outras, dizia eu, portanto, para compreender esta obra plural, parece-me ser fundamentais 2 coisas. Em primeiro lugar, desenvolvermos um modelo de leitura hipertextual que respeite justamente esse movimento transgressivo de saltar de uma obra para outra obra em busca da decifração de sentidos, por exemplo, interrogarmos até que ponto é que estudar a obra tradutória de Cabral do Nascimento, ele que foi
o principal, ou pelo menos um dos grandes tradutores do período do Estado Novo. Até que ponto é que estudar essa obra tradutória é importante para nós compreendermos aquilo que foi a poesia dele ou aquilo que foi a sua reflexão e a sua produção sobre a história, ou, por exemplo, perguntarmos até que ponto é que o estudo da sua poesia e da sua vastíssima cronística nos dizem também coisas, ou nos permite também concluir acerca da sua obra arquivística e historiográfica. Esta é a primeira ideia. A segunda ideia, esta. As questões complexas do tempo e da relação do sujeito moderno com o passado atravessam toda a obra de Cabral de Nascimento, onde assumem um relevo fulcral. E, se vocês repararem, aqui nestes dois poemas encontramos perfeitamente essa presença, não é? Da reflexão sobre o tempo. E é curioso verificar que, por exemplo, uma das imagens mais correntes na poesia de Cabral do Nascimento é a imagem do relógio. E o relógio é geralmente partido, o relógio é variado, não é? O relógio que não está a funcionar como a tecnologia, não é? E o progresso gostariam que funcionasse. E, portanto, proponho que iniciemos este percurso com a leitura da citação da Carta de Cabral do Nascimento para João Gaspar Simões, de 13 de 10 de 1962, porque nela encontramos uma breve nota biográfica, e para aqueles que não conhecem Cabral do Nascimento poderão ficar já com algumas ideias acerca de quem foi esta figura, e que foi justamente enviada a João Gaspar Simões, a pedido de João Gaspar Simões, quando este preparava o prefácio para a edição de 1963 de um volume que Cabral do Nascimento intitulou Cancioneiro, e onde justamente vai reunir, é a primeira coletânea em que ele reúne toda a sua obra poética, que Cabral do Nascimento considerava ser a sua obra poética do período da sua maturidade, ou seja, iniciada em 1932, justamente o período em que Cabral do Nascimento estava no Funchal a inaugurar, não é, o arquivo distrital do Funchal. Mas esta repescagem desta carta faz também, sobretudo, porque há vários anos que esta carta me suscita alguma perplexidade, e foi de uma dessas perplexidades que surgiu a ideia para esta comunicação. Refiro-me à indicação, en passant, de duas notinhas sobre o seu percurso biográfico que considero algo enigmáticas. A primeira, a referência à aposentação antes do limite de idade, ele aposentou-se em 1958, e o desejo de viver em Angola na década de 60, justamente quando, e aliás há ali a referência a isso, não é? No final, na última linha, ultimamente tenho estado em Angola, onde vivem pessoas de família e onde gostaria de residir se não fosse esta incerteza que sabemos. Ora, esta incerteza era obviamente o início da guerra colonial. Portanto, a primeira interrogação é esta: por que razão é que ele se aposentou antes do limite de idade, e faz questão de referir aqui, e por que razão é que desejaria viver em Angola quando todo o seu percurso foi feito na maturidade foi feita em Lisboa. E a segunda, mas esta pergunta eu não vou aqui responder, obviamente, ou esta questionação. A segunda, uma certa relutância em assumir-se como historiador e até em assumir-se como um homem, e cito, com história, apesar da sua já longa vida. Ele, na altura, tinha 65 anos. A participação neste Congresso de História da Madeira, rumos de pesquisa, problemáticas, análises, pareceu-me ser a oportunidade esperada há anos para enfrentar, então, o desafio de procurar resposta para esta segunda questão, suscitada pela Carta de Cabral do Nascimento a João Gaspar Simões, em 1962. E de, com esta comunicação, procurar fazer alguma justiça a uma figura que, quanto a mim, continua demasiado esquecida ou ignorada no sistema cultural português, incluindo-se neste sistema cultural português, obviamente, também o madeirense. Um esquecimento que também se estende à história da Madeira diz respeito, e perdoem-me outros historiadores respeitáveis, uns calhar mais do que outros, mas se houve historiadores cujo trabalho, e foram muitos esses historiadores, que ao longo do século XX abriram campos para novos rumos de pesquisa na área da história da Madeira, João Cabral do Nascimento tem de ser inquestionavelmente incluído nesse grupo, apesar da sua relutância em assumir-se como historiador, e ainda que muito do que já nos anos 20 e nos anos 30 ele pensou que deveria, ou que poderia eventualmente ser o estudo e o avanço do conhecimento sobre o passado da Madeira, tenha sido esquecido ou negligenciado, quer no seu tempo, quer depois dele. Não esqueçamos que Cabral do Nascimento foi um dos fundadores, juntamente com Álvaro Manso de Sousa, e o primeiro diretor do Arquivo Distrital do Funchal,
Não esqueçamos que foi também ele o criador e o primeiro diretor e editor da revista Arquivo Histórico da Madeira, onde todos os conferencistas aqui irão publicar numa segunda edição, numa segunda série desta mesma revista, também com Álvaro Manso. E não nos esqueçamos também que ele foi autor de reflexões dispersas, mas relevantes quanto a mim, sobre o conceito de tempo e sobre o modo como, no seu tempo, se poderia conhecer ou não o passado, ou seja, se podia ou não aceitar a possibilidade da história como disciplina. A escolha da obra de Cabral do Nascimento como objeto de estudo neste congresso será tão mais oportuna se tivermos em consideração que em 2021 é o ano em que se assinala o 90º aniversário do Arquivo Distrital do Funchal, hoje Arquivo ABM, né? Arquivo Biblioteca da Madeira, e ser este também um tempo em que, contradizendo arautos que há uns anos anunciavam o fim das ideologias no pensamento ocidental e, por conseguinte, na construção do saber académico, gradualmente as ideologias, neste tempo, no nosso presente, vêm ressurgindo e vêm mais conscientemente sendo afirmadas e identificadas no discurso académico, onde, obviamente, condicionam as epistemologias que lhe subjazem de forma mais ou menos explícita. Neste sentido, são dois os motivos de fundo da minha comunicação. Sublinhar a relevância e a atualidade da obra de Cabral do Nascimento, não apenas como arquivista e fundador do Arquivo Distrital do Funchal, mas também enquanto intelectual que pensou, de forma séria e complexa, o que poderia ser a história no século XX e, em particular, o que poderia ser a história da Madeira. E depois chamar a atenção para o facto de a história, com H grande, apesar de disciplina científica, não ser neutra. A ela sempre subjaz uma teoria da história, mais ou menos coerente, mais ou menos explicitada nos discursos daqueles e daquelas que a fazem, discursos esses que se tecem a partir de valores ou contravalores. Eu diria que no caso de Cabral do Nascimento, a reflexão sobre a história foi quase sempre feita como contravalores àqueles que eram os valores dominantes no seu tempo, e com os preconceitos que sempre regem a nossa mundividência e a nossa ação no mundo, condicionando também necessariamente o modo como historiadores e historiadoras olham para o passado, através da pesquisa e da análise da documentação que lhes serve de suporte e objeto de estudo, selecionando uns e negligenciando outros, preferindo certos temas e questões a outros. E passaria então para o tal primeiro ponto. Vou só ler o texto. Aos dados biográficos que já conhece, de um homem que não tem história, apesar da sua vida já longa, sabe que nasci no Funchal em 1897, que estudei no liceu daquela cidade e me inscrevi em 1915 na Faculdade de Direito de Lisboa. Aqui me relacionei com alguns poetas e artistas de Orfeu e publiquei o primeiro folheto de versos. Suspendi os estudos durante a guerra, os submarinos alemães corriam nossos mares e continuei-os em Coimbra de 1919 a 1922. Data da formatura. Em Coimbra fundei com outros a revista literária Ícaro, colaborada por Teixeira de Pascoais, Eugênio de Castro, António de Sousa e outros. Advoguei uns 3 anos, depois fui professor do ensino técnico profissional. Desse lugar pedi posteriormente licença ilimitada para aceitar o cargo de diretor do Arquivo Distrital do Funchal, cuja criação eu propusera e que instalei de alto a baixo. Mais tarde, regressei ao ensino técnico e hoje estou aposentado professor da Escola Ferreira Borges, antes do limite de idade, é claro. Enquanto arquivista, dediquei-me, malgré moi, apesar de tudo, não é? A trabalhos históricos, publiquei uma revista da especialidade e fui nomeado académico correspondente da Academia Portuguesa de História. Ultimamente tenho estado em Angola, onde vivem pessoas de família e onde gostaria de residir, se não fosse essa incerteza que sabemos. Ora bem, se aquela consideração que eu acabei há bocadinho antes da leitura de fazer é hoje um princípio epistemológico inquestionável, não apenas no campo da história, mas de todas as áreas disciplinares, portanto, essa ideia de que não há discursos académicos neutros e totalmente objetivos, surpreende percebermos que já na década de 1920, justamente quando Cabral do Nascimento dava os primeiros passos para a edificação do Arquivo Distrital do Funchal e antes de todas as inovações que as teorias da linguagem e do conhecimento iriam sofrer e provocar na transição do século XX para o século XXI, com todas as abordagens pós-modernas, pós-coloniais e hoje decoloniais, que revolucionariam a epistemologia e o próprio conhecimento académico,
Já então, nos anos 1920, Cabral do Nascimento publicava um conjunto de textos híbridos, uma espécie de mistura entre crónica e ensaio, no Diário de Notícias do Funchal, cujas reflexões sobre o que entendia como história se aproximam consideravelmente, por exemplo, das propostas da meta-história de um autor como Aidan White, que escreve, ou teoriza a sua meta-história nos anos 70, ou como, por exemplo, as propostas do New Historicism de Stephen Greenblatt, já na década de 80. E eu sumariaria aqui 5 aspectos que Cabral do Nascimento vai defender, ou vai propor como caracterizadores daquilo que ele entendia poder ser a história do seu tempo e que vamos encontrar também justamente nestes teóricos mais próximos de nós. E faria um bocadinho aquilo que o Paulo há bocadinho estava a dizer, ou seja, já vos estou a dar a resposta basicamente à leitura que faço da obra de Cabral do Nascimento naquilo que diz respeito à sua reflexão sobre a história. Em primeiro lugar, a questionação da objetividade científica do discurso historiográfico, a questionação do caráter monológico da história, reconhecendo o caráter plural, complexo e até conflitual que necessariamente deveria marcar o discurso historiográfico, a recusa de uma verdade histórica com V grande, não é? Absoluta e inquestionável, reconhecendo o caráter subjetivo, contextual, ideologicamente marcado e caleidoscópico do saber histórico, a concepção da escrita da história próxima da escrita literária e a recusa de uma história panegírica, glorificadora de heróis, preferindo um modelo mais atento, e também modesto, um modelo mais atento ao desafio da leitura crítica das fontes, a história que desse visibilidade e desse voz ao que restava do passado, escutando que desse passado, os documentos, as ruínas, não é? Que restavam ainda pudessem dizer. Antes de lermos algumas passagens, se tivermos tempo, desses textos publicados no Diário de Notícias, importa talvez recordar dados do percurso biográfico e profissional de Cabral do Nascimento dos anos 20 e 30. Na nota biográfica enviada a João Gaspar Simões, em 1962, Cabral do Nascimento destaca alguns aspectos que devemos reter. Nasceu no Funchal, em 1897, cidade onde frequentou o liceu, destacando-se desde logo no círculo académico, e iniciando a sua colaboração na imprensa periódica local, muito jovem ainda, nomeadamente no Diário da Madeira. Jornal que, segundo Joana Catarina Silva Góes, funcionaria então como, portanto, década de 10, funcionaria como órgão de divulgação de um dos grupos intelectuais com maior protagonismo no sistema cultural madeirense da década de 10 até à década de 1940. Refiro-me, obviamente, ao grupo do Cenáculo. De resto, seria no seio deste grupo, onde se destacam, entre outras, figuras como João dos Reis Gomes, Alberto Artur Sarmento, que o Paulo acabou há bocadinho de referir, e o padre Fernando Augusto da Silva, que, no seio deste grupo, ainda na década de 10, surgiu a ideia das comemorações do 5º centenário da Madeira, só efetivamente concretizada em 1921 com a edição do volume 1 do Ilustradário Madeirense e no final de dezembro de 1922 com um conjunto de festividades comemorativistas no Funchal. Fortemente implicado nas dinâmicas político-identitárias do movimento autonomista madeirense e do regionalismo, que nesse mesmo período, entre a década de 10 e 20, se afirmava na ilha, esse projeto comemorativista desencadeou, ou foi pelo menos acompanhado, por um crescente interesse insular pela história da Madeira. Basta lembrarmos o entusiasmo local e não só local, também nacional e até internacional, com que foi recebida a novela madeirense, e era este mesmo subtítulo, a novela madeirense de fundo histórico A Filha do Tristão das Damas, publicada em 1909, depois transformada em texto dramático Guilmar Teixeira, este é o título, em 1912, e por diversas vezes levada à cena no Teatro Municipal do Funchal nos anos 10 e 20, ambos os textos, A Filha do Tristão das Damas e Guilmar Teixeira, assinados por João dos Reis Gomes, ou então também se pensarmos na encomenda da estátua de Gonçalves Zarco a Francisco Franco, cujo primeiro ensaio seria publicado em fotografia na edição de 1915 do Almanaque Ilustrado, justamente do Diário da Madeira. Ora, será justamente nesse âmbito comemorativista que se publicará o Ilustradário Madeirense, o primeiro volume em 21 e depois o segundo em 22, da autoria do padre Fernando Augusto da Silva, em colaboração com Carlos Azevedo de Menezes.
Tido por muitos como o primeiro compêndio de história da Madeira, o Elucidário Madeirense apresentava-se na sua primeira edição como, e cito, isso aqui assim, mais à frente tem... esqueci-me de passar isto, desculpa. Tido por muitos como o primeiro compêndio de história da Madeira, o Elucidário Madeirense apresentava-se na sua primeira edição como, e cito, obra destinada a comemorar o 5º centenário do descobrimento da Madeira, mandada a publicar pela Junta Geral do Distrito Autónomo do Funchal, depois de sugestão apresentada em maio de 1917 por João Augusto Pina, membro daquela corporação administrativa, embora constituindo, em certa medida, como reconhece o próprio padre Fernando Augusto da Silva, na sua advertência preliminar, embora este livro fosse uma espécie de retoma e adaptação ao formato do livro de um projeto de divulgação de história da Madeira iniciado anteriormente por este mesmo padre no antigo Heraldo da Madeira, no Diário da Madeira e no Diário de Notícias. Portanto, longe de constituir um compêndio de história da Madeira neutro, o Elucidário Madeirense foi declaradamente um projeto comemorativista e regionalista para, à luz desse espírito, pensar o passado da Madeira e escrever a sua história. Um livro que, buscando informações em várias fontes, a que o erudito padre tinha acesso, direto ou indireto, se inspirou sobretudo no livro segundo das Saudades da Terra de Gaspar Frutuoso, anotado no século XIX por Álvaro Rodrigues de Azevedo, que Joel Serrão, na reimpressão de 1984 do Elucidário Madeirense, designa, portanto, Álvaro Rodrigues de Azevedo, designa como o verdadeiro mestre de Fernando Augusto da Silva, considerado por este o fundador da história da Madeira e, segundo também Joel Serrão, por vezes demasiado sujeito à influência do seu mestre. Ora, se é certo que Cabral do Nascimento inicia a sua atividade literária... Agora... desculpem. Aqui. Se é certo que Cabral do Nascimento inicia a sua atividade literária e cultural em 1913-14, sob a tutela dos homens do Cenáculo, a partir de 1915, com a transferência para Lisboa, onde frequentará a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, assiste-se a um gradual distanciamento questionador de Cabral do Nascimento relativamente ao posicionamento estético-literário, mas também cultural e epistemológico do grupo do Cenáculo. No verão de 1916, com Ernesto Gonçalves, Álvaro Manso de Sousa, Luís Vieira de Castro e Alfredo Freitas Branco, publicam em folhetim e é o título, novela romântica e burlesca de 5 artistas vagabundos, rompendo com o modelo de narrativa histórica praticada por Reis Gomes e adotando um registro discursivo algo subversivo e marcadamente modernista, quase poderíamos dizer que esta narrativa funciona como uma espécie de antinovela romântica em resposta àquela que era praticada por Reis Gomes, onde ecoam, nessa antinovela romântica, onde ecoam novos géneros como o policial, o fantástico ou o nonsense vanguardista. Por outro lado, por volta de 1918, integra com Ernesto Gonçalves, Francisco Henrique Franco e Alfredo Migués o chamado Grupo dos Artistas Independentes, que, segundo Ana Margarida Falcão e Isabel de Santa Clara, se manterá ativo até à década de 1930, reunindo precisamente no Golden Gate o mesmo café onde se reunia o grupo do Cenáculo. Em 1921, ainda como estudante intelectual ligado à Universidade de Coimbra, Cabral do Nascimento preside ao Comício dos Novos no Chiado de Terraça, em Lisboa, representando a Academia de Coimbra, na acesa polémica que nesse encontro se debatia sobre a necessidade de modernização da Academia de Belas Artes de Lisboa. E em 1921-22 é uma das principais figuras responsáveis pela edição do semanário monárquico Restauração, publicado em Coimbra, onde defende um nacionalismo cosmopolita, bem distinto do regionalismo exclusivista do Cenáculo, e a renovação do movimento monárquico, voltando aí a publicar um conjunto de narrativas folhetinescas, assinadas por diversas figuras autorais por si criadas, e que são figuras que até certo ponto podem ser pensadas como heterónimos, cuja escrita, nesses folhetins, evidencia a experimentação de processos discursivos que o aproximam do interseccionismo pessoano e do cubismo estético, onde sublinhamos a rejeição de modelos narrativos lineares e a preferência pelo fragmento e pela narrativa caleidoscópica. Esta aproximação a posicionamentos estéticos, literários, culturais e também epistemológicos modernistas não surpreende, portanto, se tivermos em consideração que na segunda metade dos anos 10 e no início dos anos 20,
Cabral do Nascimento frequenta a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, numa primeira fase, onde estreita relações e convive com Alfredo Pedro Guisado, seu colega de curso e um dos companheiros de Mário Sá Carneiro e de Fernando Pessoa no grupo que viria a ficar designado como Grupo do Orfeu, e que nesse mesmo período, no Funchal, entre os seus companheiros do círculo dos artistas independentes, encontramos jovens artistas que, sendo bolseiros em Paris, contactam diretamente com os modernismos estéticos e com as vanguardas culturais e de pensamento europeus, trazendo dessas novidades, não é, notícias e publicações para o Funchal. A leitura da volumosa coleção de crónicas, artigos e até ensaios publicados por Cabral do Nascimento dispersamente em jornais e revistas deste período dá-nos a conhecer um escritor e um pensador que leu ou conhece de forma bem informada as principais referências da literatura, das artes visuais, da música e do cinema, mas também da filosofia da transição do século XIX para o século XX. Leituras essas que, obviamente, se irão repercutir na sua concepção do tempo e da história, bem distinta daquela que dominava no sistema cultural português de então e também no sistema cultural madeirense, onde o elucidário madeirense, desde 1921, pontuaria como paradigma exemplar de pensar e fazer a história da Madeira. Ao cruzarmos a concepção de história da Madeira defendida e praticada pelo padre Fernando Augusto da Silva, quer na advertência preliminar, que no verbete, quer também no verbete História Madeirense, publicada logo no primeiro volume do Elucidário, com aquela teoria da história que Cabral do Nascimento irá propor e praticar em vários textos publicados desde a década de 1910 e que depois procurará materializar quer na fundação do Arquivo Distrital do Funchal, quer na criação da revista Arquivo Histórico da Madeira, quase somos levados a afirmar que a teoria da história subjacente à obra de Cabral do Nascimento se define como negativo, ou seja, também como alternativa moderna à que subjazia ao pensamento e à ação dos homens do cenáculo. O interesse de Cabral do Nascimento pelo passado, pela história e pelas problemáticas do tempo manifestava-se já há bastante tempo, quando ele assume o protagonismo, não é, na fundação do Arquivo Histórico, do Arquivo Distrital do Funchal. Um dos primeiros textos dele aborda justamente a questão da história, intitulado Horas Vagas, Dualidades Históricas, Napoleão e Nero, a Guerra, publicado em 1914 no Diário da Madeira. Nos anos 10 vai publicar várias crónicas no Diário da Madeira e não nos podemos esquecer que a crónica é justamente um género que procura resgatar, cristalizar um momento, um tempo. E, portanto, a questão do tempo está ali sempre presente. Em 1910 vai publicar este livro, o primeiro de cima, Além-Mar, que tem um subtítulo Poemeto épico que fez João Cabral do Nascimento para narrar a história tormentosa das caravelas que aportaram à Ilha do Senhor Infante na madrugada do século XV. Um poemeto épico que abre com a significativa epígrafe do leal conselheiro Dom Duarte, esta minguada maneira do meu escrever, encerrando com a não menos significativa inscrição, émula das fórmulas de encerramento das crónicas antigas, tem aí também. Acabou de se imprimir este livro de nome Além-Mar aos 8 de fevereiro do ano 1917 da Era de Cristo e 3º da Guerra Europeia, numa espécie de reconhecimento simultâneo de estarmos perante um poema épico menor, um poemeto, novo género possível na sua contemporaneidade, início do século XX, num tempo em que o fantasma da Primeira Guerra Mundial fazia ruir a crença no mito do progresso e a concepção gloriosa da história. Justamente em 1923 e depois até à década de 30, ele vai publicar, como eu dizia há bocadinho, no diário, sobretudo no Diário de Notícias da Madeira, uma série enorme de crónicas, artigos de temática histórica e até textos de caráter ensaístico sobre a história. E, justamente, ou por coincidência, nestas coisas não há coincidências, ele acaba por, em 25, apresentar a proposta de criação de uma revista de temática histórica ou historiográfica, na altura era o Arquivo da Madeira, que depois viria a ser o Arquivo Histórico da Madeira, à Junta-Geral do Distrito Autónomo do Funchal. Ela é aceita, essa proposta é aceita, mas acaba por só ser formalizada a partir de 1931. Em 26, ele é nomeado, como eu disse há bocadinho, o conservador interino do Arquivo Distrital do Funchal, que só viria a ser formalmente constituído em 1931, e em 1927 vai publicar então este livro, segundo que aqui está, Apontamentos de História Insular, que
reúne vários textos, depois na versão escrita eu irei desenvolver um bocadinho a análise destes textos, mas que, onde nós encontramos, portanto, neste livro, ele inclui no final esta nota final, e esta nota final é uma versão revista de um texto que ele tinha publicado também em 27, um bocadinho antes da publicação do... Já estou mesmo a terminar, Paulo. Tinha publicado em 1927 no Diário de Notícias, portanto, na tal série de textos em que ele aborda estas questões que temos estado aqui a falar, e que ele intitulou na altura como Introdução a um livro de História. Foi publicado a 26 de janeiro de 1927 e, basicamente, eu transcrevi aqui uma parte e vou lê-la e tentarei encerrar quase com ela, porque julgo que nela nós conseguimos perceber então aquilo que eu comecei por dizer, o que é que define o seu pensamento sobre a história. Diz ele, a história, como o romance, é principalmente uma obra de imaginação. Podemos reescrevê-la todos os dias e, contando o mesmo facto, interpretá-lo de muito diversas maneiras. Se as condições sociais ou religiosas ou económicas variam, temos necessariamente de variar os argumentos com que se justifica ou não justifica determinada atitude de um povo. Aliás, não o perceberíamos. Ou então percebê-la-íamos demais, o que igualmente não convém à história. Razão tinha Anatole France quando desejava que a história fosse uma simples cronologia. Eu sublinho aqui esta afirmação. Portanto, para Cabral do Nascimento, o ideal de história também poderia ser este, uma cronologia. Uma cronologia representaria um arquivo ou um museu. Os pormenores e comentários dos historiadores, as mais das vezes, tornam a sua leitura nociva e nós quedamos-nos perplexos. Este conceito de modernidade, quanto à forma de encarar os acontecimentos pretéritos para os tornar acessíveis e palpáveis, tem evidentemente as suas desvantagens. E a desvantagem de termos uma história que era uma simples cronologia, basicamente, era de exigir ao leitor uma atenção, um espírito crítico, um esforço de interpretação que, se calhar, o leitor da altura, e se calhar o de hoje, não estaria propriamente disponível para o fazer. A mediana cultura, ele agora vai se referir então a esse leitor, não é? A mediana cultura, por assim dizer, jornalística da nossa época, com abundância de poetisas e parvenus, sedenta de glória, efêmera e individual, formou uma ideia de heroísmo essencialmente precária, a necessidade fisiológica do herói, tão pronunciada hoje. Este processo de individualização não é em absoluto original, mas outrora fazia parte das biografias. Diga-se, entre parênteses, que também como biografia e não como história se deve aceitar o livro segundo das Saudades da Terra de Frutuoso, descarada apologia de João Gonçalves Zarco e do seu trisneto Tristão Vaz da Veiga e baseada de mais a mais num manuscrito apócrifo quanto ao assunto do descobrimento do arquipélago. Mas a história é um belo romance. Quando não for apenas uma relação de datas, imediatamente será fruto da imaginação e do espírito criador dos homens. Ora, se nós juntarmos este texto, ou cruzarmos este texto com aquilo que vai ser publicado anos mais tarde, nos vários números do Arquivo Histórico da Madeira, vamos ver que esta preocupação de Cabral do Nascimento em corrigir aquilo que as anotações aos Saudades da Terra e aquilo que no elucidário madeirense estava a ser dito, é frequente, não é? Ainda que também reconhecendo mérito naquilo que tinha sido dado a conhecer em determinados momentos nessas duas obras. Portanto, a leitura deste texto, deste anterior, se pode inferir em Cabral do Nascimento a existência de uma teoria da história que, pela modernidade conceitual e metodológica, diverge claramente dos autores do cenáculo, que nesse período procuravam fazer a história da Madeira. Uma teoria da história que acompanhava o pensamento e as propostas de figuras internacionais do seu tempo, hoje tidas como referências maiores na filosofia da história. Comecei por referir Walter Benjamin, podia referir outros, como Siegfried Kracauer, sem contudo as ter lido e sem que lhe seja reconhecido esse avanço e essa relevância de pensamento. A rejeição de um discurso historiográfico neutro e objetivo e reconhecimento da falência da narrativa historiográfica enquanto discurso que pretendia reconstituir a verdade, com V grande, do passado, a identificação da narrativa historiográfica com a narrativa ficcional, assumindo a possibilidade de uma pluralidade de versões sobre as experiências do passado,
a denúncia da falácia de uma história da glorificação de heróis, porque se entende que as experiências da temporalidade se tecem de interações entre múltiplas subjetividades e que a suposta heroicidade de uns depende da colaboração e até da vitimação de outros, e a preferência por uma história fragmentária, pensada como compilação de documentos ou compilação de ruínas do passado, fiel à letra desses restos documentais do passado e aberta à leitura interpretativa de cada sujeito. Portanto, a história como cronologia, como arquivo ou como museu. O zelo de Cabral do Nascimento na recolha e transferência para o Arquivo Distrital do Funchal, a inventariação e a partilha pública dos núcleos documentais dispersos em vários arquivos públicos e privados do Distrito do Funchal, encetada no final da década de 20 e depois continuada na década de 30, com muitos problemas que isso lhe causou e que o levaram depois a abandonar o Funchal e passar a residir definitivamente em Lisboa. Portanto, esse zelo... e o zelo que também o levou muitas vezes à Torre do Tombo e a outros arquivos nacionais para recolherem a documentação e transcrever essa documentação depois nas páginas do Arquivo Histórico da Madeira, não podem ser pensadas apenas como o exercício da sua função como diretor do arquivo, cumprindo aquilo que estava previsto nos decretos que instituíram, que criaram o arquivo. Resulta, do meu ponto de vista, sobretudo, desta teoria da história, que em certa medida acompanhava a política de reformulação dos arquivos e bibliotecas do país que a República intensificara, em alinhamento com o ideário de democratização do acesso ao conhecimento e à cultura. Uma teoria da história utópica e exigente, digamos, que concebia que, em rigor ético e epistemológico, a única história possível no século XX teria a forma fragmentária e purista do arquivo, da cronologia ou do museu. Uma história que não contava o passado, mas que partilhava com os leitores as ruínas, os restos desse passado, para cada um, criticamente, poder reconstituir a sua verdade precária e incompleta. Passamos a Joana. A Joana Silva vai apresentar-nos uma comunicação titulada Os arquivos privados e a sua importância na preservação da memória dos estudos casos interessantes institucionais centenários da Madeira. A Joana é licenciada em História da Arte, pela Ciências Sociais e Humanas da Universidade de Lisboa e mestre em História e Património, ramo de Arquivos Históricos da Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Doutorando em Ilhas Atlânticas, História e Património e Quadros Direito na Universidade da Madeira. Pode ser essa. Pode. Se eu conseguir pôr isto em apresentação. Deixa ver. Está lá cheio. Experimenta. Bom. Deixa-me só ver esta assim. Boa tarde a todos. Queria, antes de mais, agradecer o convite por parte do Centro de Estudos de História do Atlântico para apresentar a comunicação e a consequente aceitação do tema. Para quem não me conhece, eu fiz mestrado em História e Património, ramo de Arquivos Históricos, e desde 2015 que tenho trabalhado com várias empresas e instituições madeirenses no âmbito da preservação e identificação de arquivos históricos. Foi no âmbito destes trabalhos que encontrei o tema que tenho vindo a desenvolver no doutoramento de Ilhas Atlânticas e que me trouxe aqui hoje. Portanto, os arquivos privados e a sua importância na preservação da memória. Eu trago 2 estudos de casos entre acervos institucionais centenários da Madeira. Isto é apenas uma passagem que eu acho muito interessante em relação à nossa história empresarial, que tem vindo cada vez mais a conquistar o estatuto científico e académico que nos outros países já está reconhecido. No entanto, o que se pretende é tentar demonstrar como uma nova consciência em relação à história empresarial portuguesa, neste caso específico madeirense, é cada vez mais emergente no mundo em que a informação primária são os documentos de arquivo, até porque são estes registros documentais que formam o conjunto denominado património documental.
são estes documentos gerados pelas atividades desenvolvidas por determinadas organizações, pessoas ou famílias que constroem o registro da história e da memória humana. Para este estudo de caso, irei abordar 2 arquivos, como já tinha referido, que por mim foram tratados e pelos quais eu tenho um carinho especial, sendo eles o Arquivo Histórico da Madeira Wine Company e o Arquivo Histórico do João de Freitas Martins. Pronto. Isto é mais do mesmo, digamos. O valor e a importância histórica dos arquivos privados está cada vez mais vincado na sociedade. Existe um maior interesse pelas informações que nos oferecem e vai em várias áreas, desde a economia, vida privada, a arte, mesmo a parte política, está sempre intrínseca nos arquivos, nem que seja por a documentação pessoal que fica dentro dos próprios arquivos. Passando ao maior, o Arquivo Histórico da Madeira Wine Company é composto por cerca de 11.000 documentos. Quando eu iniciei o trabalho em 2016, estávamos em cerca de 9.000, mas ao longo dos últimos anos tem vindo sempre a aparecer qualquer coisinha, ou seja, ou fecha uma empresa em Canárias, parecem mais de 2.000 documentos. Abre uma gaveta, parece mais 10. É muito nisto. Os 35 subfundos são essencialmente as empresas que a Madeira Wine Company foi absorvendo ao longo dos anos. Fora a sociedade agrícola. Essa aí já não é bem uma empresa de exportação nem de manufatura de vinho. Eu demorei cerca de 8 meses para conseguir só inventariar e descrever extensivamente os primeiros 8.000. Portanto, foi mais ou menos isto que eu encontrei. Não está mal. Estava tudo assim, pronto, empilhado, digamos. Isto é só para terem uma ideia, portanto, isto foi um armazém cheio de documentos e eu que tive que começar por uma ponta e tentar chegar ao fim de 8 meses. Depois tive apenas 1 mês para transferir do lugar de onde estava para onde está atualmente. Neste caso, está junto à sede da empresa, no Cancel, num ambiente controlado, limpo, desinfestado. Já perdi a conta de quantas vezes, porque sempre que vem documentação de fora temos de desinfestar, porque vem alguma coisinha que não estamos à espera. Pronto, também tínhamos documentação solta, que foi difícil, tive de tentar agrupar. Foi uma história muito demorada e engraçada. Portanto, como eu tinha dito, depois ele foi transferido para a tal sede, para perto da sede da empresa no Cancel, e ao longo dos anos temos vindo a aperfeiçoar o acomodamento e a ver quais são as necessidades conforme a evolução. O Cancel sempre é um pouco mais seco que o Funchal, mas temos notado que existem algumas alterações e temos que ir adaptando. Esta documentação esteve guardada durante décadas em diversos locais, desde caves ou simplesmente ao pé de uma cuba quente, onde alguns documentos até se desintegraram, pareciam queimados, mas não, simplesmente desidratou de tal maneira o papel que ficou em cinzas. Foram vítimas de ataques de bibliógrafos em grande extensão. Graças a Deus não foi nenhum documento assim que a gente diga que não, lá foi a solução para tanta coisa. Não, foram coisas assim muito mais técnicas, que até nem técnicas no ponto do vinho, nem no ponto da exportação, que eles têm imensa documentação nessa área, mas mesmo um papel ou uma fatura, um triplicado, que até não foi mau. Tem um pouco a ver também com a qualidade do papel. Eles mandavam vir o papel, não era de Portugal, vinha da Inglaterra, e por acaso um papel de boa qualidade, e então aquilo até perdura até aos dias de hoje. E também temos os célebres casos de tinta ferrogálica a corroer o papel, que isso aí já é chato porque não há nada a fazer. Entretanto, como eu tinha dito, ao longo dos últimos 3 anos, mais documentação tem vindo a ser introduzida. Pronto, nós tínhamos alguma documentação dentro destas caixas. As caixas, entretanto, nós conseguimos tentar tratá-las e estão em exposição no museu, mas a documentação foi toda retirada porque estava cheio de caroços e era arriscadíssimo manter as coisas como estavam originalmente. Isto, hoje em dia, já é uma imagem de onde está, portanto, tentamos diminuir ao máximo e distribuí-los em termos de peso para não ficarem muito peso e não irem estragando, se bem que, como eu tinha dito, são capas grossas e aguentam muito bem, se aguentar estes anos todos. Isto é uma ideia. Encontrei também centenas de caixas de rótulos, desde antigos a mais recentes, e tivemos que separá-los, nem que fosse por empresa,
Isto é só para terem mais ou menos uma ideia. Encontramos algumas coisas mais engraçadas, mais alusivas às várias empresas. Nós temos, acho que o mais antigo que nós temos é o Cossart e algum pedacinho de Lecoq. O Lecoq, no entretanto, perdeu-se muito, em termos de informação arquivística. E pronto, temos assim uns rótulos engraçados, digamos, que é das várias empresas. É só para ter exemplo das várias empresas que a Madeira Wine foi juntando à coleção, digamos. Vocês conseguem ver bem, mas... E pronto, isto só para terem uma ideia, isto são as caixas com os rótulos que nós tivemos isto é só uma parte, são 327 caixas, se não me engano. Pronto, continuando e passando já a esse. Sendo este um arquivo maioritariamente dedicado ao comércio do vinho, composto em cerca de 80% por documentos, existem também outros tipos de objetos que podem ser considerados parte da memória destas empresas subfundos da Madeira Wine Company, como, por exemplo, caixas com milhares de rótulos, as moedas Blandy e Cossart, fitas de filme, kits de alcoómetro antigos, postas de consagração de prémios em exposições internacionais, fotografias e muito mais. Alguns destes objetos até estão expostos no Museu das Lojas em São Francisco, e assim como alguns facsímiles de documentos importantes na história destas empresas. O interesse da família Blandy na conservação e preservação da história documental que formou as várias empresas de manufaturação e exportação de vinho Madeira, como a Cossart, a Lecoq e a própria Blandy, transpõe-se neste importante passo, a salvaguarda da memória dos seus antepassados em toda a sua essência pessoal e empresarial. Esta empresa, regendo-se por uma estrutura tipicamente britânica, privilegiava a organização do seu arquivo, tendo todo o esforço na sua preservação. Obviamente, como podem ver, isto são arquivos privados. Neste caso, este é mesmo um arquivo privado, o outro que iremos falar está meio-meio. Eles, por ser privado, não está acessível ao público e, por muito apenas, no entanto, temos sempre contactos de investigadores de fora que sabem que este arquivo existe. Isto é dos arquivos mais antigos. O documento mais antigo é de 1679, não é propriamente ligado ao vinho, mas é ligado a terras que vieram sendo compradas e vendidas ao longo dos tempos e que vieram, entretanto, bater à família Cossart e ao Newton. Este slide em particular foi, durante os vários levantamentos que eu fui fazendo em termos de bibliografia, eu encontrei, na década de 80, o Alberto Vieira publica um artigo com fotografias deste mesmo arquivo. Como podem ver, não dá para ver muito bem, mas os livros estão literalmente amontoados, encostados provavelmente a uma parede, capas. Estes são os mesmos documentos que eu, entretanto, tratei há meia dúzia de anos. Neste artigo, ele aponta para a importância deste fundo, pois, por vezes, as lacunas da documentação oficial é colmatada com a informação disponível nos arquivos privados. Ele dá o exemplo de Agustín Guimer Ravena, que colmatou as lacunas documentais dos arquivos canários através de arquivos de famílias irlandesas fixadas em Tenerife, conseguindo proceder ao estudo do comércio canário americano no século XVIII. Define ainda o arquivo da Madeira Wine Company como tendo à sua guarda a mais importante documentação sobre o comércio de vinho da Madeira dos séculos XVIII a séculos XX. E esta é apenas uma das conhecidas referências a este arquivo, pois existem outras. Em uma delas eu vi num livro publicado nos anos 50, uma autora britânica, em que ela já falava deste acervo documental, mais concretamente do acervo da Cossart, mas que o Alberto Vieira, ao chegar lá e a ver este mesmo arquivo, disse que já faltam coisas. Ou seja, nós sempre ouvimos aquelas histórias em perdeu-se nas chuvas, perdeu-se no temporal, foi queimado. Aqui vemos que isto aconteceu já. Não tenho bem a noção do que é que poderá ter sido perdido, mas já tenho a noção que, sim, já desapareceu. Várias foram as vezes em que, às vezes enquanto ia trabalhando, funcionários das empresas vêm falar comigo e perguntam-me, então isso não era tudo para o lixo? E eu dizia, bem, se quiser reformar, não. Porque estão ali os registros dos funcionários, está ali toda aquela informação. A ideia que eu venho tendo estes anos é que acham que é papel, é lixo.
isto não interessa nada, tudo velho, vamos mandar para o lixo. E eu lembro-me que eles brincavam muito com isso e eu dizia sempre não, olha que não. É uma espécie de uma luta um pouco ingrata, porque a quantidade de histórias que nós vamos ouvindo de documentação extraviada é gigantesca. O outro arquivo que eu também comecei a tratar em 2015 foi o arquivo João de Freitas Martins. É um arquivo documental mais modesto, com 183 documentos. No entanto, tem 11 subfundos, que também são, são de certa maneira 11 empresas ou... sim, são as várias empresas que ele fundou na área marítima, mas tem uma ou outra diferença. O documento mais antigo, mesmo em si do arquivo, é de 1800, mas existe informação que remete ao século XV. O João de Freitas Martins nasceu a 2 de fevereiro de 1863, na freguesia do Monte, e faleceu a 24 de julho de 1939. Vindo de uma família com muitos terrenos na zona da Ribeira de João Gomes, e segundo alguns documentos de arrendamento e dívida que estão no fundo, em nome do seu pai e avô, o João de Freitas Martins cresceu num ambiente de negócios, desde muito novo segui por esse caminho, e é atribuída a data de 1888 o início da sua atividade como comerciante. Depois restou a sociedade por cotas de responsabilidade limitada já em Lisboa, mas só em 1919, e depois, mais para a frente, em 1934, foi registado no Funchal como João de Freitas Martins Limitada, Agência de Navegação. Apesar desta ser a empresa que deu continuidade ao seu legado, até porque continua ativa, o João de Freitas Martins foi uma importante peça no crescimento da economia madeirense, através da sua dinâmica no meio comercial, acabando por estender os seus negócios ao imobiliário, vinho e bordados. Foi sócio fundador de diversas empresas, maioritariamente ligadas aos transportes marítimos, como uma empresa de navegação de cabotagem limitada, proprietária da chalupa viajante, construída na Vila de Machica em 1889, ou a Martins & Martins, que seria uma casa de comissões, consignações e conta própria, com sede em Lisboa, na Rua da Prata, e com sucursal na cidade do Funchal. A empresa madeirense açoriana de navegação, que explica a existência de uma agência nos Açores, da qual existe correspondência no arquivo, e a Companhia Madeirense Açoriana de Navegação a Vapor Limitada, constituída por escritura a 18 de fevereiro de 1907 e com dezenas de sócios, como, por exemplo, a Viscondessa de Montebello, o Visconde de Cacongo, Luís da Rocha Machado, entre outros. A Companhia Madeirense de Navegação Limitada, constituída em 1917, tem entre os sócios os seus próprios filhos, que também acabaram por gerir a empresa-mãe por um período de tempo, sendo que o objetivo primário desta empresa seria a aquisição de vapores e navios para viagens de cabotagem. Entre outras mais, não vou continuar aqui a descrever porque todas as empresas têm nomes super parecidos e vai tudo mais ou menos bater ao mesmo, cabotagem. A 7 de outubro de 1937, o João de Freitas Martins adquire à Cossar Gordon e Companhia a sua cota da empresa do Cabrestante Limitada. E a cota pertencente a Manuel J. Carvalho, que havia falecido nesse mesmo ano, ficando então em posse de 90% da mais antiga empresa de Portugal, distinguida em 1940 no ato de consagração das casas centenárias do comércio e da indústria. Portanto, esta é a página em que refere que a empresa do Cabrestante é a empresa mais antiga de Portugal. E, apesar de não termos o documento original, porque os documentos originais estão na Torre do Tombo, eles têm uma espécie de um facsímile, uma cópia, a comprovar esse envolvimento. Não sei se dá para ver muito bem a imagem, mas fala um pouco dessa história. Eu também vim a descobrir que eles tinham este livro. O livro não tínhamos nenhum exemplar na Madeira e acho que existe apenas um na Biblioteca Nacional. E conseguimos tratá-lo, porque estava a ficar já um pouco estragado. A 15 de julho de 1916, o João de Freitas Martins constituiu, juntamente com outros 4 sócios, a empresa Freitas Martins e Caldeira e Companhia Limitada, cujo objeto social foi o comércio de vinhos e bordados, e em 1960 foi dissolvida e depois constituída a 2 de setembro do mesmo ano à empresa Madeira Wine Association Limitada. Ou seja, eu só estou a dar este exemplo para verem como ambos os arquivos, apesar de terem
quando os tratei em anos completamente diferentes, têm ligações, seja por famílias, por casamentos, por negócios. Na década de 70, esta marca acabou por ser cessada, em termos de produção, e a própria João de Freitas Martins teve também uma cota na Madeira Wine Company. Após o seu falecimento, os filhos Lodgero e João mantiveram-se na gerência das empresas e criaram outras duas sociedades, nomeadamente a Transportes Marítimos do Campo Estante Limitada e a Overman Saturnini Companhia Limitada. Uma curiosidade encontrada neste arquivo foi a documentação da Confraria de São Pedro Gonçalves Telmo, que é esta aqui que eu vou passar a mostrar, composta por um livro de receita e despesa, um diário de receita e despesa e um livro ilustrado à mão e com caligrafia francesa, com a ata solene São Pedro Gonçalves Telmo, o padroado do mar, assinado por diversos ilustres da Madeira, como o Bispo do Funchal, Fernando de Almeida Couto, João Camacho de Freitas e o próprio filho João de Freitas Martins, o Lugero. E eu passo a mostrar umas imagens. Portanto, é bastante ilustrada, com cores muito vivas. E depois temos as assinaturas do Bispo. E estava, aparentemente, João de Freitas Martins era o tesoureiro desta confraria. E os documentos originais da confraria não estão todos aqui, então são estes 3, mas existem mais em outros fundos no arquivo regional. Acaba por complementar um pouco. Isto é a título de curiosidade, isto é o tipo de documentos que também encontramos, passaportes, no meio dos intermeios das folhas dos livros de diário e despesa, encontrávamos às vezes pequenos documentos, fotos, e vamos retirando e identificando porque é que estavam lá. Pronto, mas isto ainda dá tempo. Este arquivo encontra-se atualmente em regime de depósito na Direção Regional de Arquivo e Biblioteca da Madeira desde 2016. E foi o primeiro arquivo recebido por esta instituição de uma empresa ainda em funcionamento. É um acervo que ajuda a perceber a dinâmica económica e social da Ilha da Madeira, até porque a história aqui passa toda pela navegação. Ao contrapor ambos os arquivos, e apesar de serem dispares em termos de atividade empresarial e cultural, verificamos que as tipologias documentais são idênticas. São, em grande parte, minutas, escrituras, documentação financeira e contabilística, correspondência expedida e recebida, que depois é complementada por documentos pessoais dos seus gestores, e nesse caso temos imensas fotografias, passaportes, cartas de nomeação de cônsul honoríficos de diversos países, como a República Dominicana, Haiti, Itália, Grécia, por aí, e especialmente correspondência pessoal entre família, amigos e conhecidos, em que verificamos a existência de uma colaboração no negócio de foro emocional. Verificamos também ligações entre variadas empresas e pessoas e até casamentos, o que é perfeitamente normal numa ilha cujo tecido empresarial à data revolve à volta da cidade, do Funchal e das exportações via caminho marítimo. No entanto, a especificidade muito própria dos arquivos empresariais, no que diz respeito ao sigilo, à privacidade e à livre iniciativa de gestão empresarial, assim como o complicado diálogo entre os sectores privados e a administração pública, acaba por tornar este processo um pouco demorado e complicado, o que me levou a abordar especificamente estes dois arquivos. Sendo que ambos foram identificados e descritos a título particular, e enquanto um continua na posse da empresa assumindo uma posição conservadora, o outro está em regime de depósito numa instituição pública pelos próximos 50 anos, neste caso já não são 50, já são menos, ambos ricos em informação e por trabalhar, mas cujo acesso é condicionado às circunstâncias, que vão se atenuando ao longo dos tempos, vai levantando um pouco as barreiras e não sei muito bem como é que sei de explicar a caretice. Existe sempre aquele sentimento de não, este arquivo é meu, eu não vou partilhar, que no meu ver é uma má abordagem para que a gente consiga andar para a frente com a investigação e novas descobertas. Mas ainda se vê muito. Aos poucos vamos lá, mas ainda é difícil. É preciso demonstrar às empresas que só têm a ganhar com um tratamento de arquivo adequado a curto e longo prazo. Mesmo que seja uma empresa relativamente recente, um dia os arquivos dessa mesma empresa farão parte da nossa memória coletiva. A definição de uma política arquivística mais imponente e determinante é absolutamente essencial. E o atraso no argumento da ressalva e organização de fundos documentais de natureza empresarial torna-se um pouco mais preocupante, visto que nas últimas décadas muitas empresas históricas têm desaparecido e, com isso, os seus acervos.
Com a aplicação destas linhas estruturais, parte da nossa memória coletiva encontra-se preservada nessa mesma documentação particular e que importa preservar. Assim surgirão, consequentemente, mais estudos resultantes destes levantamentos de novas descobertas e possibilidades. E se existe algo que eu gostaria de conseguir deixar bem assente, é que, como estes arquivos, muitos outros deverão existir. Eu já tive contactos com outros que existem, se calhar tão ou mais antigos que os que eu já tratei, mas ainda existe aquele... Mas então, eu tenho que pagar, e como é que eu faço? E eu entrego, já descrito. Por acaso, a abordagem do João Welsh, que é o fiel depositário do Fundo João de Freitas Martins, ele foi muito claro em relação a isso. Ele foi sempre muito aberta e disse, não, está tudo bem, são coisas antigas, não tem qualquer problema em que isto fique para o público, para que estudem, para que ande para a frente. Que é ótimo. E ainda por cima, como disse, a título particular, fez questão de ir buscar alguém para que fizesse esse trabalho, para que quando desse entrada nessa instituição já fosse descrito, inventariado e selecionado, para que não tenham... A Direção Regional de Arquivo não tem mãos a medir para a quantidade de informação que é feita só a nível público, quanto mais a nível privado. Por mais que queiramos, nem sequer há lugar para guardar tudo isso, que é outro assunto complicado. Já a Madeira Wine Company, devido ao passado complicado que o off the record, vamos ouvindo aqui, vamos ouvindo ali, que isto é a Madeira, toda a gente sabe tudo, é mais complicado. E também é um fundo bem maior e que, de certa maneira, continua no ativo. E isso traz sempre aquelas pequenas quesílias e passos para trás. Mas, como estava a dizer, quanto mais tempo passar, mais da possibilidade de perdermos esse tesouro coletivo. Independentemente da opção tomada pelos seus guardiões, o que importa é consolidar essa política de preservação da memória coletiva. Ou seja, eu sou totalmente a favor. Ok, não querem entregar ao público, muito bem, então deixem-nos ajudar a preservar. Ao menos não perdemos essa informação. E quem sabe, conforme as coisas vão desenvolvendo, o tempo vai passando, as feridas vão sarando e nos deixem tocar e ler tudo o que ali está. Dito isto, e para terminar, isto é bastante curtinho, existe uma passagem da obra de Eduardo Nunes Fernandes, Los Arquivos Empresa e o Património Documental, Industrial e Mercantil como Património Cultural, que eu acho que resume um pouco o que eu quero aqui transmitir. Quando formos capazes de fazer compreender ao empresariado as vantagens que se lhes oferece um sistema arquivístico bem organizado e gerido, tanto para a sua gestão empresarial imediata como para a solidez da sua identidade e imagens empresariais, e também para a história do seu país, da sua região ou da sua cidade, teremos dado um passo gigante para a conservação do património documental português, uma parte importantíssima do nosso legado cultural às futuras gerações e uma herança social à qual não podemos renunciar, para a qual, como primeiro passo, é necessário classificá-lo no nosso ordenamento jurídico como património cultural da sociedade. Obrigada. Também sou Gonçalves da Silva. Abrimos agora, temos 10, 15 minutos, sensivelmente, para um debate e questionamento, se assim entender, que irá, enfim, existir entre as dificuldades da música e da história da música na Madeira, passando pelas dificuldades do relacionamento de um dos principais intelectuais do século XX madeirense, até as dificuldades da arquivística, e, portanto, quando temos dificuldades temos problemas, e quando temos problemas temos que encontrar soluções. É sempre bom partir deste ponto para questionar os autores das comunicações no sentido que assim entender. Fernando? Boa tarde, desde já os meus parabéns aos três palestrantes. Eu apenas vou sentar no filme. Parabéns aos
três palestrantes, vou-me centrar apenas na comunicação da doutora Ana Salgueiro e, na verdade, pedir-lhe umas informações. Eu sei que não era o foco da sua comunicação, mas aproveito a ocasião para lhe perguntar o seguinte. Tem informações mais detalhadas sobre a estada de Cabral do Nascimento em Angola? Onde ele esteve? Por quanto tempo? Quantos anos? Esteve ligado à Sociedade Cultural de Angola ou algum meio cultural específico, com as edições em Gondeiro, por exemplo? Teve algum tipo de participação política, porque os anos 60 são anos de efervescência, sobretudo nos meios urbanos em Angola. Se eventualmente tiver alguma, tendo em conta os meus interesses até, digamos, nessa área geográfica, digamos, também, se tiver algum elemento que possa partilhar, eu agradeço. Tenho algumas pistas, mas não tenho informações precisas. Portanto, uma parte do espólio de Cabral do Nascimento está em depósito, não sei se é depósito, se é mesmo propriedade do Estado, na Biblioteca Nacional, no Arquivo de História Contemporânea, de Cultura Contemporânea. Ele tinha o cuidado de guardar correspondência, fazer uma lista exaustiva de todas as pessoas a quem oferecia os seus livros, as suas publicações. E encontrei lá, de facto, algumas, não só no espólio dele, mas também depois noutros espólios, nomeadamente no João Gaspar Simões, encontrei, portanto, referências à sua passagem por Angola. Esteve na década de 60, esteve por 2 vezes, uma, salvo erro, em 61, em Luanda, e depois no Planalto da Huila, justamente onde há uma comunidade descendente também de madeirenses. Aliás, portanto, o cancionário que ele edita em 63 é depois reeditado em 76, e aí portanto, é uma espécie de edição Neva Arietor, ele vai acrescentando, mas pronto, acaba por ser a edição Neva Arietor da obra, da poesia dele da fase final, da fase da maturidade, e na última secção ele vai incluir uma série de poemas que abordam questões que têm a ver com Angola, inclusivamente a questão do fim do Império Colonial e do mito, não é, do Império Colonial. Há uma série de referências a paisagens, nomeadamente do deserto do sul, exatamente, do Namibe. Sei que ele foi para Angola porque o filho era biólogo e estava a trabalhar em Angola. Há correspondência trocada, pelo menos há uma carta de uma associação cultural, agora não consigo precisar, mas tenho essa informação, que o contacta, que o convida para participar num encontro de autores, sabendo que ele estava em Angola, que o convida para participar num encontro de escritores de língua portuguesa, mas angolanos. 63. Provavelmente. Precisamente em Sá da Bandeira. Pois, exatamente. E ele recusa, mas, portanto, há toda uma série de questões, é uma das minhas perplexidades, é um dos meus desejos de tentar encontrar resposta para essa passagem. Havia uma pessoa que era fundamental para nós percebermos isso, que era o filho, mas que infelizmente faleceu o ano passado. E, portanto, em parte perdeu-se. Há ainda, em posse da família, alguma documentação, inclusive a Biblioteca de Cabral do Nascimento, que houve uma proposta há uns anos atrás para ela ser digitalizada aqui na Madeira, mas, entretanto, as crises todas inviabilizaram-no, e não sei até que ponto é que, porque tinha uma série de obras autógrafas e autografadas também, e não sei até que ponto é que também esse conjunto de documentação não podia ser interessante para descortinarmos, de facto, o que é que ele fez em Angola, não é? Obrigado. Hoje. Vou levantar para falar mais alto. Também todo o tempo em que a gente levantava para fazer uma coisa. Eu gostaria de fazer uma questão à Ana Salgueiro, um comentário a respeito daquela citação longa que fez do Cabral do Nascimento, e parece-me que há ali um diálogo com a tal introdução que mostrou também do Lucidário e o verbete da história madeirense, em que o Padre Fernando Legislativa fala há uma percepção de história também.
expressa uma ideia de história, que é uma história bastante totalizante, é uma história global, é uma história que não quer ser um conjunto de factos, acho que ele diz assim, não é? Exato. O Cabral não acho que É o responde. contrário. É curioso. Há também um outro elemento que agora também não tenho presente. É dito também que é preciso citar as mais copiosas fontes. Eu acho que é assim a expressão que está a utilizar. O que, na verdade, depois desse é uma desilusão. Não é? Quando vamos a procura, no caso até do meu tema, a conclusão é essa. Somos ratos e poucos também. Portanto, esse era um comentário. A pergunta que eu ia fazer a Ana é se aliás, como eu vou ter mais fácil. Primeiro, se o Cabral do Nascimento desenvolve essa ideia, ou uma ideia de história, ensaísticamente, assim, noutros textos. Depois, se isto está muito relacionado com o conflito com a diocese, por causa dos artigos paroquiais, por causa da questão do fundo das farmácias cirúrgicas, há toda uma documentação, está documentado como foi que depois voltou e ele é que salvou aquilo logo nos anos 30, se isto está ligado a este contexto, e por isso essa discussão, ou se é algo que existiu antes no discurso do Cabral e depois. Desculpe, só uma coisa pequenina para a Joana Silva, a respeito dessa necessidade de consciência dos empresários. Né? Eu julgo que está muito ligado àquilo que o Dr. Paulo Miguel Rodrigues tem falado muito sobre a comunicação na história. Né? Quer dizer, acho que se tivermos uma comunicação mais eficiente, talvez a sensibilidade dos empresários seja maior. É só. Obrigado. Bom, ver se consigo concentrar para dar uma resposta. Relativamente à questão da coincidência, não é, entre este conjunto de textos que ele foi publicando na década de 20 e depois o envolvimento dele naquilo que viria a ser a criação do Arquivo Distrital do Funchal e o subsequente conflito, nomeadamente com a Igreja, não é? Eu não te consigo dizer, eu consigo dizer que a reflexão que ele vai fazendo sobre aquilo que para ele era viável como história na Madeira, a história da Madeira na Madeira, é anterior ao conflito. Eu diria que, se calhar, o conceito de história, não é? E esta história como não a história de alguém que quer ensinar de uma forma muito paternalista ao outro aquilo que foi o passado, mas uma história que é feita da disponibilização das fontes, não é? E esse é o cuidado que ele vai ter na publicação do Arquivo Histórico da Madeira, na disponibilização dessas fontes para que depois os outros investigadores, mas não só os investigadores, também os curiosos pela história da Madeira. Aliás, há quando disse que o paradigma, não é, o modelo que ele, do meu ponto de vista, que ele, como ele entendia que devia ser a história, ou como é que era possível fazer história de uma forma ética e epistemologicamente válida e séria, é o paradigma da cronologia, o paradigma do museu. Aliás, ele também depois tem um texto muito interessante, publicado neste mesmo conjunto de textos no Diário de Notícias, sobre aquilo que era, para ele, podia ser um museu regional, na altura em que também se discutia justamente essa questão. Portanto, para ele, a história devia ser isso. E, obviamente, que ao defender este modelo de história, ele entra em choque justamente com as formas de entender o património cultural e documental que estavam na posse só de alguns, não é? Nomeadamente a Igreja, não é? Que é com a Igreja, sobretudo, que ele depois vai entrar em conflito e é, em certa medida, por esse conflito que depois acaba por transpirar também para a relação dele com a Junta Geral e com a Câmara Municipal do Funchal, que o leva depois a sair da Madeira. E, portanto, eu acho que são coisas, são também aspectos que se cruzam a certa altura neste percurso, que é o da década de 20 e da década de 30. Parece-me que, de facto, para ele, as reticências que ele colocava, não é, sobre aquilo que podia ser, do ponto de vista ético e do ponto de vista epistemológico, válido numa história, que era uma história da glorificação, que era uma história dos heróis, que era uma história em que alguém
de uma forma muito, digamos, paternalista, dizia aquilo que devia ser lido ou não devia ser lido, aquilo que devia ser pensado, que não devia ser pensado acerca do passado, entra de facto em choque com uma série de figuras de prestígio na Madeira na altura, e muitas delas tinham mais poder do que ele, não é? E por isso é que depois ele acabou por sair derrotado desse conflito, não é? Sendo que aquilo que me tem surpreendido sempre, cada vez que regresso a ele, é perceber que ele de facto estava muito à frente do seu tempo, não é? Porque aquilo que são algumas das propostas de hoje em vigor, ele também as defendia nessa altura, não é? E as questões que levantava sobre aquilo que era possível fazer ou não em termos de recuperação, em termos de conhecimento do passado, é muito, muito atual. Não é? Não sei se respondi. Muito obrigado. Não sei se há mais alguma pergunta, alguma questão que queiram colocar. Se não, avançamos para um curtíssimo intervalo.